São maravilhosa aquela de estar todos os dias ao seu lado e de reconhecer o verdadeiro amor. O que sentira tanto tempo por André sabia agora, era apenas uma grande amizade. Acostumara-se à sua presença. Esta era a grande verdade. Quando o vira pela primeira vez, entendera que aquele sentimento de admiração pelo seu caráter e seu trabalho fosse amor. E ele demonstrara, desde o primeiro instante, real admiração e cuidados para com ela. Margarida estava saindo de uma pneumonia dupla. Estivera internada, por alguns dias, no mesmo hospital em que trabalhavam, sem que antes o relacionamento de ambos fosse tão estreito. A partir do dia em que André, com alguns colegas, fora a seu quarto para ver o resultado de alguns exames que fizera, o seu interesse por ela tomou outro rumo. Todos os dias, fazia a costumeira visita, como estagiário do hospital, em seu quarto, e dava sérias recomendações para que se cuidasse. Assim, foi conhecendo parte da vida e do trabalho dele dentro do hospital. Com o seu completo restabelecimento, o interesse de André tomou novos rumos. Começou a levá-la para casa após o horário, quis conhecer a família dela e, muitas vezes, a convite de Louise, sua tia, ficava até mais tarde. Parecia a Margarida que ele se sentia muito só. Contara que perdera os pais e a única irmã em um desastre aéreo, quando faziam uma excursão para o exterior, deixando-lhe, assim, uma grande lacuna na vida. Por estranha coincidência, também morava com uma tia, irmã da mãe. Relatara que ela costumava dizer: Deus não quis deixar-me só, após a morte de meu marido e mandou-me este anjo para alegrar minha solidão. Só faço agradecer todos os dias por este presente dos céus, contava e ria muito, achando que a tia o mimava demasiado. E as visitas foram se sucedendo. Uma tarde de domingo, telefonaram a Margarida que ia passar em sua casa, para que ela conhecesse sua tia Leonora. Foi uma correria. Margarida avisara-as sobre a visita de André. Meu Deus! Não temos nada para oferecer a eles, nem um bolo fizemos hoje. Trazendo a tia para nos conhecer, que quer este rapaz, de fato, com você, minha filha. Isto está me parecendo namoro. Qual nada, minha tia. André é assim mesmo, pouco se comunica e, muitas vezes, temos que adivinhar seus pensamentos. Creio que é mesmo falta de uma família ou de alguém que o compreenda fora do local de trabalho. A senhora não percebeu como ele gosta de saborear seu famoso bolo de fubá? André sente falta dessas coisas simples, titia. Dona Leonora, sua tia, segundo ele, não é prendada na cozinha. Sempre trabalhou fora. E por isso que ele gostou tanto da senhora e apegou-se demais a Pedro. O de que André necessita é mesmo uma família. Sinto que ele é muito só. Completou a jovem, depositando um beijo na face de Louise. Então, vamos nos arrumar para recebê-los, minha querida, sorriu a tia, encaminhando-se para o quarto. E, assim, as coisas foram se sucedendo. Quando Margarida percebeu, estava enredada no afeto de André. Ela e o irmão lhe queriam muito. Percebera que André tinha especial admiração por seu irmão. Estudavam na mesma faculdade, e André, embora estivesse à beira da formatura, alimentava muitos planos para Pedro. Pensavam trabalhar na mesma área futuramente. Sabe, minha irmã, se não fosse o apoio de André não sei se me sairia bem nos estudos. Somos pobres e você gasta metade de seus ganhos com a minha faculdade. Tenho remorso por isso, não posso sequer ajudá-la. Lá vem você outra vez com estes lamentos. Já lhe falei tantas vezes que, um dia, tudo se findará e teremos vida melhor. Agora terá que ser assim. Vivemos aqui na casa da titia e pouco também podemos contribuir, apesar de que ela nos quer bem e nos trata como filhos. Seremos eternamente gratos a ela por tudo que nos proporciona. Ela nos diz sempre que nada é por acaso e que, se estamos colocados em seu lar nesta encarnação, é porque assim era preciso. Temos dívidas do passado a saldar. Noto que muitas vezes, você, meu irmão, está depressivo. Isso não é bom. Quero vê-lo formado e proporcionando muita alegria para nós. Tia Louise sempre nos diz que estamos no lugar de que precisamos para nossa evolução e que possuímos tudo, de acordo com as nossas necessidades. O resto teremos que fazer através do nosso esforço, da nossa compreensão das coisas que forem nos acontecendo. Você tem razão, minha irmã, retrucou Pedro com um novo brilho nos olhos,
Meus pensamentos, às vezes, me atrapalham e busco então trocar ideias com André. Sabe, Margarida, ele, para mim, é como um irmão mais velho ou mesmo pai que não tivemos por muito tempo. Outro dia, tia Louise me disse uma coisa muito acertada, que nós podemos modificar o nosso caminho e tudo aquilo que nos rodeia, pois o nosso destino está, constantemente, em nossas mãos. Mas, antes, teremos que analisar, observar e compreender o que é o melhor para nós, dentro, é claro, do bem. Você também acha que é assim? Antes de responder ao irmão, Margarida quedou-se pensativa. Ela mesma havia reprogramado sua vida desde que encontrara André. Até ali vivera sem muita expectativa. Sua maior preocupação era Pedro. Poucos anos mais velha que ele, considerava-o como filho. Viviam apenas os dois sozinhos no mundo e se não fosse o oferecimento da tia para que morassem com ela, certamente estariam separados, cada qual em algum lugar distante, vivendo da caridade de algum outro parente. Agradecia aos céus, diariamente. Louise acolhera os dois irmãos, por ocasião da desencarnação de seus pais, como se fossem seus filhos e tudo fazia para torná-los pessoas de bem. Conhecer André e se apegar a ele e quando percebeu que ele a queria para a esposa, acreditou que poderia mudar seu destino e o de Pedro. Agora respirava aliviada, pois sabia que um médico teria facilidades financeiras no futuro e ela poderia, então, garantir os estudos do irmão. E, além disso, até então, achava que seu coração estava tranquilo e, que amor era aquele sentimento que nutria por André. Não conhecera ninguém, além de André, e sua tia Louise também achava que Deus o colocara em seu caminho, na certeza de que esse era o correto para ela trilhar. André se apegara demais a Pedro. Ambos tinham perdido os pais na juventude, as histórias se pareciam. Para as tias de ambos, esse era o destino certo. O resto Margarida planejou, sim. Se Deus o colocar em seu caminho, por que não encaminhar Pedro a quem ela tanto amava? Mas e agora? Gesiel surgira e tomara conta de todo o seu destino. Já não conseguia ordenar as ideias, como antigamente. Não estava tão precisa em suas atitudes. Penso, realmente, que tia Louise tem razão. Já não sei pensar de outra forma. Isso mesmo, Pedro, podemos mudar o nosso destino com nossas atitudes, porém elas terão que ser boas. Teremos que ser honestos em nossos propósitos. Seja como for, precisamos usar de sinceridade em tudo que fazemos, respondeu a jovem, pensando em como se sentia envolvida com Gesiel. Teria que ser verdadeira com André, não poderia enganá-lo por muito tempo. Margarida gostava de fazer tudo às claras e aquele romance, iniciado com tamanha impetuosidade entre ela e Gesiel, queimava seu coração. Precisava contá-lo à tia, aconselhar-se, tomar um rumo definitivo em sua vida. Ah! Deus, por que foi acontecer tamanho amor na minha vida? Perguntava-se. Parecia ouvir, naquele momento, a voz de Gesiel, a sussurrar-lhe palavras carinhosas jamais pronunciadas por André. Eram tão diferentes. André, sempre tão certo, ensinando-lhe tudo e a todo momento. Gesiel demonstrava que tudo o que ela fazia ou dizia, deixavam feliz. Para ele, Margarida era o complemento da sua vida. Valorizava cada minuto ao lado dela. Era amante carinhoso, tudo fazendo para torná-la feliz. Compreendia cada pensamento seu. Completavam-se de uma forma muito especial. Margarida já não podia conceber a vida sem Gesiel. Capítulo 8. O dilema de Margarida. Muitas vezes erramos pela falta de tolerância com aqueles que estão ao nosso lado. O tempo corria rapidamente. André já voltara da viagem e sua formatura acontecera, naquele final de ano. Estava muito feliz com este acontecimento, para notar a transformação de Margarida, sempre desculpando-se e esquivando seus encontros com ele. Como seu trabalho no hospital lhe tomava quase todo o tempo, não se importava, pois, na realidade, sempre fora assim, poucos se viam e cada qual tinha seus compromissos dentro daquela casa de saúde. Margarida continuou encontrando-se com Gesiel até o momento em que André lhe pediu para marcar a data do casamento. Teria que tomar uma decisão. Achava errado seu procedimento. Não queria magoar André e nem decepcionar Pedro. Aos poucos, foi encontrando forças para ter uma conversa definitiva com Gesiel.
Ela sabia que o rapaz estava passando também por um grande sofrimento e de como era a sua vida, longe do carinho do filho Ariel a quem via muito pouco. Ultimamente, os seus encontros já não eram os mesmos. Passavam quase todo o tempo falando de suas vidas e do que ficara para trás. Ela tinha certeza de que a separação entre ambos seria inevitável, apesar do grande amor que os unia. Era somente uma questão de tempo. Gesiel lhe contava que o filho passava as tardes no colégio, estudando e, por esse motivo, via-o apenas nos finais de semana, quando então Ariel reclamava sua ausência. Estava se tornando um adolescente e necessitava da atenção do pai. Tornara-se melancólico. Não fazia as tarefas passadas na escola e nem se importava com as que trazia para casa. Vivia em constantes desentendimentos com a mãe. Estava mesmo, em vias de perder o ano. Mudara seu comportamento, totalmente. Muito agressivo com Cecília, julgava ser ela a causadora do afastamento do pai, do lar. A presença paterna era importante na vida dele. As visitas se tornaram raras e os telefonemas do pai para ele não eram tão precisos como antigamente. Desde que Gesiel apaixonara-se por Margarida, aquele amor impetuoso o consumia, não deixando lugar para mais nada. Agia como se fosse um adolescente, em sua primeira paixão. Não se esquecera do filho, certamente. Queria-lhe muito, porém o trabalho e os encontros com Margarida tomavam muito do seu tempo. Além disso, Ariel mostrava-se sempre irônico quando vinha ao telefone falar com o pai. Não sentia vontade de conversar, limitava-se apenas a algumas frases lacônicas que deixavam muita coisa no ar, uma espécie de insulto velado, que muito aborrecia. Ao lado de Margarida, Gesiel sentia-se renovado e feliz. Qualquer coisa que o fizesse lembrasse de Cecília, o aborrecia demasiado. Ariel, ultimamente, cobrava muito a sua ausência do lar. Queria que ele e a mãe tentassem uma reconciliação. Um dos últimos encontros que tiveram, pai e filho, fora uma tragédia. Cecília viera até a porta, acompanhando Ariel e ao avistar o ex-marido com aparência jovial e a felicidade estampada no rosto, iniciou uma provocação que não ficou sem revide. Esqueceram-se de que deveriam controlar seus sentimentos na presença de Ariel e de que ele fora até ali, somente para apanhá-lo, a fim de passarem juntos o final de semana. O menino não se conteve. Ao presenciar as agressões dos pais, prorrompeu em prantos. Vocês pensam que eu sou o quê? Vivem para discutir, não se perdoam e nem procuram ser felizes quando é tão fácil querer este entendimento. Basta que pensem um pouco em mim. Vocês não gostam de mim, são dois egoístas. Se fossem pais de verdade, teriam superado isto. Por acaso vocês nunca imaginaram que eu gostaria de ter um lar, como qualquer criança? Com pai e mãe dentro dele. Ah! Deus, como sou desgraçado, gritava o menino em prantos. Quando penso na minha situação tenho vontade de jogar-me em um rio e acabar com a minha vida. Meu Deus, é tão fácil vocês se entenderem. É tão fácil. É só olhar a vida aí fora e ver o que temos aqui dentro. Vocês são dois monstros que só se preocupam com vocês. Eu não aguento mais. Todos os meus amigos têm pai e mãe. Ah! Como sou infeliz! E correu para dentro da casa, esbravejando e assustando a avó que se encontrava terminando seus afazeres matinais. Gesiel, tomado de surpresa ante a atitude do filho, não soube o que fazer. Em vão, procurou trazê-lo de volta para seu lado. Tudo inútil. Os dias que se seguiram foram de muita dor. Na realidade, Gesiel não lembrava de ver o filho tão magoado e infeliz como agora. Parecia-lhe que Ariel havia superado a separação deles, pois se mostrava sempre tão equilibrado. E agora, seria porque estava entrando na adolescência e se sentia diferente dos outros meninos. Fazendo um retrospecto de tudo que vivera com Cecília, não lhe ocorria nada parecido. Tinha certeza de que arruinara a vida de Ariel. Se algum dia foram uma família, esta agora já não existia mais. Não se enganem aqueles que pensam que os filhos ficam bem com o lar desfeito. Algo dentro deles se rompe. A revolta toma conta de seus coraçõezinhos. Ficam divididos, inseguros, perguntando-se onde os levará esta situação. A mulher é o esteio do lar e ambos, marido e mulher, devem procurar contornar as situações difíceis, exemplificar acima de tudo a tolerância e o respeito,
para que os filhos cresçam sabendo que podem contar sempre com o amparo dos pais e não viver com a sensação de abandono, insegurança pelos deslizes dos adultos que na maioria das vezes estão despreparados para o casamento. Ah! Se todos os pais compreendessem essa sagrada missão e que um dia terão de responder perante Deus pela negligência de seus atos. Ariel afastou-se do pai. Por muito tempo, deixou de atender seus telefonemas, queria castigá-lo. Cecília, apavorada com essa situação, chamava Gesiel ao seu antigo lar, exigindo a sua presença, pois não conseguia mais contornar as investidas de Ariel contra sua pessoa. Tornara-se adolescente rebelde, chegando por várias vezes a agredi-la, com chutes e pontapés em suas pernas. Pedira, em prantos, a Gesiel que voltasse. Prometia acabar com aqueles ciúmes doentes que possuíra no passado. Dissera a Gesiel que o afastamento dele fora muito proveitoso. Realmente, a falta do pai fazia Ariel sentir-se perdido. No entender de Cecília, ele precisava do pulso forte do pai para orientá-lo. Gesiel, apesar dos apelos de Cecília, não acreditou na sua transformação. Naquela noite não conseguiu conciliar o sono. A fisionomia de Ariel e suas palavras não lhe saíam do pensamento. Meu Deus! Que fiz da vida de meu filho? Ariel era um menino alegre, companheiro, compreensivo, e o pranto rolou por sobre seu rosto, até que o sono surpreendeu tarde da noite. Capítulo 9. Finalmente a decisão. Nos momentos angustiosos, as orações são sempre as melhores companhias. Margarida, finalmente, se decidira. Conversaria com Gesiel e, em face de tantos problemas pelos quais ele e ela estavam passando, insistindo naquele amor que significava tudo para ambos, percebia que não era ainda o momento de permanecerem juntos. A separação seria dolorosa, mas necessária. Conhecedora de alguns princípios da doutrina espírita, entendia que tudo aquilo que passavam era indispensável para o progresso moral de ambos. Não podiam fugir dos compromissos assumidos. Seus destinos estavam traçados, teriam, agora, que buscar forças para o afastamento. Após ouvi-la, Gesiel argumentou. Margarida, eu a amo demais. Não sei viver mais sem sua presença. Eu também lhe quero muito, Gesiel. Meu coração bate forte toda vez que estou ao seu lado. Porém esta situação entre nós não está correta. Você ainda não se desligou totalmente de Cecília. Seu filho Ariel é um bem precioso que Deus colocou em seu regaço, meu bom e querido amigo. Permita-me chamá-lo assim, de agora em diante. Havia em seus olhos uma sombra de grande dor. Estou para tomar esta resolução, há bastante tempo. Tenho refletido muito e este nosso amor não está nos fazendo bem. Deixa uma sensação de que não estamos procedendo corretamente. Tenho certeza de que este meu compromisso com André está delimitado desde há muito na espiritualidade. Quero deixá-lo, contar a ele sobre nós, mas algo, dentro de mim, me impede de prosseguir. Margarida, você não está casada com ele, quase gritou Gesiel, completamente descontrolado. Você é apenas sua namorada ou noiva, se quiser, Gesiel, ouça-me. E tomando, delicadamente, as mãos dele entre as suas, fê-lo sentar-se no banco do jardim da praça onde estavam conversando. Antes de conhecê-lo, minha vida era tranquila e tudo estava seguindo um traçado. Fizemos planos eu e André, incluindo Pedro, meu irmão, em nossos projetos. Você não ignora que André ajuda, financeiramente, a Pedro, com os estudos. E ele para mim é mais que um irmão. Sinto-me responsável por ele. É como se fosse meu filho que a morte de meus pais me confiou. E se eu romper com André, estarei também rompendo com Pedro e arruinando o seu futuro. Sinto que tenho este compromisso com meu irmão. E você, Gesiel, não deixe seu filho desamparado. Volte para Cecília e tente uma vida nova ao lado dela. Caminhem mais um pouco juntos, ao menos até que seu filho se sinta mais adulto, fortalecido pela sua presença e pelo amor que você lhe dará. Vamos fazer um pacto. Quem sabe, lá adiante, a vida nos devolva este amor, de uma outra forma. Seu rosto estava banhado em lágrimas. As mãos de Gesiel tremiam. Num repente, abraçou-a demoradamente, rompendo em soluços altos que assustaram Margarida. Não. Não faça assim, meu amor.
Não se deixe abater. Ajude-me também a superar esta fase tão dolorida para nós. Ah, Deus! Que sentimento maravilhoso aquele que unia aquelas duas almas e seria capaz de transpor o infinito. Almas que se queriam e se apartavam porque entendiam o significado do verdadeiro amor. Gesiel sabia que deveria sacrificar-se pelo filho. Mas daria tempo ainda de salvá-lo? E Margarida tinha o direito de arruinar a vida e os estudos de Pedro. E André não sofreria também? Ela não o amava da forma como amava Gesiel. Tinha certeza de que haviam se reencontrado nesta vida atual, mas que teriam que viver separados para cumprir o destino traçado no além. Era tamanha a afinidade de suas almas que não deixava dúvidas. Mas, qual seria, agora, o verdadeiro amor? Meu Deus! Ajuda-me nesta decisão. Faze com que eu não sinta tanto a perda de Gesiel, balbuciou, entre soluços, Margarida. Ficaram assim abraçados por longo tempo, como que buscando novas energias para prosseguir a caminhada. Ambos entendiam da doutrina espírita e sabiam que estavam desviando-se da programação que trouxeram para a Terra. Teriam que cumpri-la a todo custo. Gesiel desvencilhou-se dos braços de Margarida. Levou as mãos ao pescoço, retirando dele a corrente com uma estrela guia, que trazia consigo presente de sua mãe, desde os tempos de menino. Colocou-a em Margarida. Que é isso? Inquiriu a jovem, tomada de profunda emoção. Não é um presente, não. Sou eu que estou em você. E cobriu-a de beijos. A partir daquele momento, Margarida carregou o pequeno adorno, sem um instante sequer separar-se dele. Capítulo 10. As núpcias. As uniões, para serem duradouras, terão que contar com a consciência e o sentimento de que estão possuídos os espíritos. A casa de Louise ficava distante alguns minutos do centro da cidade. Um lugar onde a natureza privilegiara com bastante arvoredo e, portanto, convidativo ao descanso. Seu Manuel, o jardineiro contratado por ela, limpava, com afinco, o mato que circundava os arredores do jardim que de há muito não era cuidado. Agora havia um motivo especial para todo este trabalho com o solo. As azaleas que se mostravam carregadas de botões, alguns querendo florir, recebiam um trato muito especial. Finalmente, Margarida e André se casariam. Os espíritos encarregados de sua proteção, tudo faziam também para auxiliá-la. O desespero de que se viu possuída sua alma com a aproximação da data, comovia até o plano espiritual, pois sabiam o quanto ali e Gesiel eram almas afins. André, exultante, participava a chegada do grande dia aos colegas do hospital. Ali mesmo na casa de Louise, ante a presença do juiz e do cartorário, realizou-se a cerimônia. Louise reservara a saleta que dava para o jardim e ali arrumara a mesa onde se sentariam o juiz e o tabelião, para a realização do casamento dos jovens. Margarida ficara em seu quarto até o momento final. Orava, suplicando forças para entrar nesta nova fase de sua vida e poder trazer felicidade a André, a quem ela também amava. Às 10 horas daquela linda e ensolarada manhã de abril, eles selaram o compromisso ante a presença dos amigos mais íntimos e de alguns parentes. E, após um pequeno coquetel, rumaram para o Rio Grande do Sul, onde ficariam alguns dias em uma estância no interior do estado. Aproveitariam também para conhecer a capital, fazendo algumas compras, lembrancinhas às tias e a Pedro. André contatou também alguns colegas que lá viviam, solicitando-lhes algumas orientações sobre alguns aparelhos que compraria para o consultório que pretendia montar, assim que regressassem. Margarida participava de tudo, ajudando como sempre em suas decisões. Determinou viver sem pensar no passado. Gesiel ficara para trás. E para que sua cabecinha permanecesse ocupada constantemente, comunicou a André que voltaria a estudar. Quem sabe, tentaria um vestibular de medicina, para o ano. Dessa forma, seus dias e horas seriam todos preenchidos. Não deixaria uma brecha sequer em seus pensamentos para que Gesiel não pudesse ocupar um lugar vazio ali. A pequena joia que ele lhe ofertara e que guardara até o dia do enlace, ela não possuía mais. Pensou em guardá-la. Mas para quê? Seria uma tentação. Sempre estaria a lembrar Gesiel onde quer que estivesse. A oportunidade para desfazer-se da joia surgiu no dia em que, ela, André e Pedro combinaram passar um final de semana no litoral. Então, sem que ninguém suspeitasse,
Retirou a corrente da caixinha onde estivera guardada muito e levou-a consigo. Certa tarde, ao perceber que Pedro e André distraíam-se jogando bola na areia, comunicou a ambos que iria andar um pouco. Gosto de sentir as águas do mar baterem em meus pés. Voltarei logo. Pôs-se a andar na orla de toda a praia, quebrando, entre os dedos, pedacinhos, infinitamente pequenos, daquele ouro que Gesiel depositara em seu colo, afirmando estar ali para sempre. Você não estará mais em mim. Você não pode estar mais em mim. Vou jogar este amor no fundo do mar. Que as águas o levem para bem longe. Enquanto quebrava parte da medalha e da corrente, chorava copiosamente. Não queria resquício algum daquele profundo amor que ela precisava esquecer. Orava, então, aos amigos da espiritualidade, pedia que afastassem dela aquele sentimento que ainda teimava em reviver. Que os mensageiros do alto lhe devolvessem a paz. Chorou muito e orou mais ainda, enquanto andava naquela praia. Entrou o mar adentro, banhando-se e purificando-se. Queria ter certeza de que tudo desapareceria com as ondas. Que jamais sofreria a saudade daquele amor perdido. Não queria mais lembrar das palavras de Gesiel, sou eu que estou em você, não, você jamais estará em mim novamente. Não dessa maneira, tentadora, perturbadora. Quando regressou ao lado de André e do irmão, trazia nos olhos um brilho diferente, o da determinação. Gesiel, para ela, a partir daquele momento, seria apenas um amigo. O tempo se encarregaria de curar aquela ferida tão profunda que o amor lhe deixara no coração. O tempo e o trabalho. O tempo e o estudo. O tempo e a maternidade. Capítulo 11. Concretização dos ideais. Os esforços daqueles dois que queriam progredir foram alcançados. Importa sim, o progresso material. Pedro concluirá seu curso de medicina 2 anos após André. Ao contrário do que Margarida sonhara, o irmão receberá uma proposta para clinicar no interior e partiria brevemente. Tanto ela quanto André esperavam que ele aceitasse o convite para ser sócio da clínica já montada na capital. Era o que, há muito, comentavam e tudo estava acertado, até então. Porém o convite para chefiar a parte clínica de um hospital no interior do estado, chegou no momento exato. A oferta boa e a participação nos ganhos eram para ele excelentes. Não pensou muito. Sabia que iria magoar Margarida. Ela sempre vivera ao seu lado e achava-se um pouco sua mãe. Mas Pedro percebia que ela deveria estar, ainda que por pouco tempo, mais ao lado de André e a sua presença no lar de ambos dava ensejo para que André, nos momentos de folga, escapasse com os amigos para o clube, onde gastava algumas horas, jogando cartas. Isto fez com que ele pensasse em partir. Muitas vezes acontecia de ambos saírem para um teatro. Margarida adorava quando algum ator de sua preferência vinha à capital, pedia então para que ele a levasse. Sabia que não adiantava solicitar a André, ele não gostava de nada. Os gostos eram diferentes e ele não fazia o menor esforço para agradá-la. Cada qual assistia ao que mais lhe aprovesse. Pedro percebera, há algum tempo, que algo não estava certo com a união de Margarida e André. Eram jovens e deveriam aproveitar melhor as folgas do hospital, para divertirem-se juntos. Via, com tristeza, a irmã sempre às voltas com os livros e o trabalho. A companhia de André, ela pouco desfrutava. É bem verdade que ele sempre fora assim. Colocava as suas coisas na frente de qualquer outra que trouxesse alegria a Margarida. Mas agora estavam casados e, no entender de Pedro, isso teria que mudar. Quem sabe o seu afastamento trouxesse André mais para perto de Margarida. Ele queria ficar, sim. Ah! Se queria. Mas para o bem da irmã resolvera aceitar o convite de um colega para tentar a vida no interior. Tia Louise continuava em seu lar, rodeada de seus cães, de seu fiel jardineiro que não mais deixou de cuidar daquele imenso jardim, e de seus pobres que faziam fila à sua porta toda a terça-feira para ouvir o evangelho que ela lia e explicava, em uma sala nos fundos do quintal, destinada para tais reuniões. Frequentavam ali, algumas de suas amigas que também ajudavam na distribuição do lanche da tarde, porém, antes, recebiam das mãos das assistidas o caderno para a aula de alfabetização. Louise entendia que, junto com os alimentos que distribuía, deveria haver algo mais para aquelas mulheres, para que não continuassem a existência na mesmice de sempre.
Sendo assim, também suas amigas auxiliavam ensinando trabalhos manuais para que elas pudessem cooperar com o orçamento da família, ainda que pouco. Louise montara, em um cômodo no seu jardim, um pequeno bazar dos trabalhos que elas executavam e o resultado destinava a elas mesmas. Assim, estimuladas com essa pequena renda, elas não faltavam às reuniões do Evangelho. E as mais velhas aprendiam com entusiasmo a ler e escrever. Margarida, nesse tempo, cursava a faculdade de medicina. Estava no primeiro ano e muito animada, pois contava com o apoio de André, que incansável elogiava, a todo momento para Pedro, a sua determinação de ser médica. Já se referia aos dois como integrantes da casa de saúde que pretendia muito em breve abrir em um dos bairros movimentados da cidade. Iniciaram o curso de medicina com bastante animação. Acostumada na enfermagem durante tantos anos, não foi nada difícil sua adaptação aos estudos. Durante a fase que antecedeu ao vestibular, feito em ambas as faculdades da capital, federal e particular, ela passou quase que a maior parte do seu tempo, debruçada nos livros e nas contas que fazia sem parar, nas fórmulas de química, nos textos de português que lia e relia, chegando a decorar os autores, preocupada com a redação, que sabia, tão bem, ser o principal motivo para derrubar um candidato logo na primeira prova. Quando decidiu tentar o vestibular, a primeira coisa que André fez, foi aconselhá-la a deixar o hospital, onde exercia a enfermagem. Pedro ficara admirado com a decisão de Margarida. Ela nunca manifestara esse desejo. Sempre afirmara que estava muito feliz e realizada com a profissão que escolhera. Dizia que esse fora o meio escolhido para estar mais próxima das pessoas e poder ajudá-las, dedicando-se, de coração, ao próximo. Nos anos em que trabalhara no hospital, vira muita coisa que não considerava certa. As pessoas quase todas ali à sua volta estavam voltadas apenas ao trabalho remunerado. Se precisassem fazer um favor para um colega, um atendimento fora do horário para um doente, como por exemplo, um banho que não fora realizado pela manhã, por motivo de o paciente estar em exames na radiologia, este ficava para o dia seguinte, pois o horário da higiene já se perdera. Margarida não se conformava com o tratamento que seus colegas distribuíam hospital adentro. Boníssima de coração, realizava com carinho certas tarefas que a ela não pertenciam. Sempre calada e responsável, circulava de quarto em quarto todas as tardes, antes de se retirar para seu lar, deixando, na retina dos pacientes, sua figura simpática e risonha ao jogar beijos a todos, desaparecendo no corredor. Havia como que uma luminosidade à sua volta. A fisionomia dos doentes, então, iluminava-se também. À noite, em suas orações, relembrava cada um deles, com um pensamento amoroso. Possuidora de mediunidade intuitiva, ela, então, recebia da espiritualidade muitas respostas às suas perguntas sobre por que se encontrarem pacientes em tanto sofrimento, quando alguns deles eram ainda tão jovens. Qual a melhor forma para ajudá-los? Vinha, logo em seguida, a explicação. Quando temos conhecimento de que a vida material não é uma só, sabemos o que fazer, em casos assim. Uma palavra de alento, acompanhada da verdadeira fraternidade, aquele irmão que sofre, hoje, o desprezo da família que nem sequer a visita. A explicação dos porquês do destino e da dor àquele que tem sede de saber, nessas horas em que o espírito está prestes a se desligar dos vínculos carnais, será sempre uma forma de ajudar. É nessas horas em que o sofrimento nos visita e que nos encontramos em um quarto de hospital, cercados de outros tantos em igual situação, que podemos observar a solidariedade entre eles. Quantos daqueles que se encontram em melhor situação ajudam seus colegas de quarto e de infortúnio? Você mesma, Margarida, vem constatando isso, através do caso da dona Yolanda. Sem ninguém para atendê-la, quantas das pessoas, ao seu lado no quarto, já auxiliaram? É bem verdade que dona Yolanda está prestes a desencarnar, todos ali sabem. Entretanto, assim que chega seu pratinho de sopa, alguém dali, mesmo sabendo estar ela inconsciente, tenta colocar algum alimento em sua boca. Deus não desampara ninguém, minha querida irmã. Margarida, então, agradecia aquela fala da espiritualidade e adormecia tranquila. Fora muito difícil para ela deixar todo aquele trabalho que desenvolvia muito. Porém, agora, estava ali para realizar o objetivo a que se determinara a chegar.
Fizera uma promessa de que estaria, constantemente, com o pensamento ocupado, para não dar lugar a lembranças desagradáveis que precisava esquecer. Por um momento, chegou a pensar que não poderia realizar o sonho de ser médica. Não alcançara a colocação no vestibular da Faculdade Federal. Eram muitos os candidatos. Desanimada, fora ao local onde se encontravam expostos os resultados dos exames que fizera na outra faculdade. Mesmo que obtivesse um resultado satisfatório, não ousava sonhar tão alto assim. As mensalidades eram além de suas posses e ela sabia que André, apesar de ter formado uma boa clientela, certamente não iria arcar com tamanha despesa. Estava enganada. Ao saber da aprovação, André, louco de contentamento, providenciou para que ela fizesse a matrícula dentro do prazo dado pela secretaria, de 3 dias apenas. E depois combinou com Pedro, as tias e alguns amigos, uma surpresa para Margarida. Um jantar em um restaurante italiano, ao som de muita música. Pedro, na ocasião, demonstrara muita alegria com a atitude de André. Sabia, entretanto, que ele fazia tudo aquilo de coração aberto, mas, no momento seguinte retornava ao mesmo André, preocupado apenas consigo. Raramente demonstrava que algo lhe agradava. Estava entusiasmado com a vitória de Margarida, mas era somente isso. No momento seguinte, nas horas de folga, voltava aos amigos. Margarida chegara a propor-lhe que estivessem mais próximos um do outro, nos momentos de descanso, uma vez que o consultório lhe tomava muito do seu tempo. André, no entanto, lhe respondia que não poderia deixar de sair, de buscar a companhia dos amigos, que, dizia, lhe fazia bem para esquecer, um pouco, os compromissos com os pacientes. Veja aí um dia da semana em que você queira sair, marque e me avise, então verei se podemos sair, dizia, sem mesmo olhar nos olhos dela. Acreditava que fazia a sua parte naquele momento e pronto. Não, não era isso que Margarida queria ouvir. Não, dessa maneira. André, agindo assim, lhe tirava todo o desejo de sair e de mesmo estar ao lado dele. Por obrigação, jamais, pensava a jovem. Como gostaria que o marido a convidasse para um cinema, um teatro ou mesmo uma volta na quadra, demonstrando a ela, que a amava. Guardava a certeza de que André apenas lhe queria bem. Acostumara-se à sua companhia. Conheciam-se há muito tempo e ela era para ele a esposa perfeita, a secretária eficiente. André acreditava mesmo que não poderia viver sem Margarida. Era a sua maneira de ser. Porém a jovem necessitava da demonstração de carinho do esposo. Estava sendo difícil, apesar do tremendo esforço que fazia para esquecer Gesiel. Lutava e lutava com aquele sentimento que, de quando em quando, teimava em eclodir. Mas ela seguia em frente, tentando esmagá-lo no fundo da alma. Ah! Se André cooperasse, pensava, então, nos momentos em que se sentia abandonada, nas tardes ensolaradas de domingo, nas noites quentes de verão. Então, Pedro a convidava para um passeio e guardava muita revolta no íntimo. Estava sempre em casa, como o cão de guarda. Ao menor desejo de Margarida, lá estava ele para servi-la. Como nos velhos tempos em que residiam com tia Louise. Margarida não merecia esse descaso de André. Era uma boa menina, dedicada, zelosa pelo lar e pelas coisas de André. Pedro, então, chegava devagarzinho, com ar maroto e, abraçando a irmã carinhosamente, a convidava para tomar um sorvete no Tônico, uma sorveteria famosa, que ficava na parte alta da cidade. Seu rosto se iluminava e ela corria a arrumar-se toda, como se fosse a uma festa. Quando aparecia, Pedro então dizia: "Nossa! Tudo isso apenas para tomar um sorvete. Bastava apenas um batonzinho nos lábios e pronto. E a minha chance de poder caprichar um pouco no visual." Respondia entre risos e tudo estava esquecido. Sentia-se feliz com a vitória da irmã. Sabia do esforço que Margarida fizera para chegar até ali e entendia que ela conseguiria esquecer muitas coisas amargas que aconteceram em sua vida. Logo estaria formada também e sua vida seguiria outros rumos. Ser acadêmica de medicina lhe tomava grande parte do tempo. Portanto ele entendia que seria bom, para ela, o seu afastamento. Afinal, não poderia fazer as vezes de André junto a Margarida, sempre. E foi assim, com esse pensamento, que, em uma manhã,
partiu para uma cidadezinha no norte do Paraná, prometendo logo mandar notícias. Capítulo 12. A angústia da separação. Renunciar é virtude pouco assimilada, mas, às vezes, deve ser encarada com seriedade e bom senso. Durante algum tempo Margarida chorou a ausência do irmão. Compreendeu, finalmente, que ele teria que seguir o caminho escolhido. Afinal estava formado, escolhera clinicar longe dali, talvez até encontrasse algum afeto que o entendesse e fizesse a sua felicidade. Até aquele momento, vivera apenas para os estudos e o curso de médico residente, dentro do Hospital das Clínicas lhe dera o direito da especialidade em pediatria. Partira, portanto, com grande bagagem de conhecimentos que iria, com certeza, aplicar no interior. Os anos iam se passando. André era um ótimo cardiologista. Seu consultório possuía aparelhos modernos para exames que iam desde o mais simples eletrocardiograma aos mais sofisticados exames do coração. Comprara um conjunto de salas em andar alto, de onde se via toda a cidade, e lá montara seu local de trabalho. Dividia algumas salas com colegas e fazia um trabalho conjunto com eles. Dr. Aleixo ocupava a sala da ala lateral e sua especialidade era endocrinologia. Tinha sempre o consultório lotado de senhoras gordinhas às quais ele, de pronto, recomendava também uma consulta com o Dr. André para ver como estava o coração e, em seguida, para a nutricionista Eneida que ocupava a ala direita dos consultórios. Fazia um trabalho sério e, por esse motivo, a clientela aumentava cada dia que passava. André, geralmente, não aparecia para as refeições, em casa. O trabalho tomava quase todo o seu tempo. O consultório era o seu mundo e a sua vida, onde colocara todas as coisas das quais gostava, como se, ali, fosse o seu lar verdadeiro. Os móveis de madeira de lei, entalhados, desenhados por ele, faziam a admiração de quantos por ali passassem. Quanto a Margarida, prestes a concluir seu curso, não tinha mais a companhia do marido. Sempre muito comprometida nos postos de saúde e hospitais, encontrava-se com André à noite ou nas manhãs quando voltava dos plantões. Num desses dias, nossos horários não estão mais de acordo ultimamente, minha querida, comentou ele, tomando ligeiro cafezinho matinal, enquanto ela lhe dava o costumeiro beijo, na chegada. E depois a recomendação costumeira, para que aproveitasse a manhã para repor as energias perdidas. Com certeza, meu querido. Mas não se preocupe, que cansada como estou, vou dormir bastante. E quando acordar, vou até você. Hoje não terei aulas na parte da tarde. Aproveitarei para ver como se comporta meu maridinho com os clientes. Falou, desmanchando os cabelos penteados de André. Tenho muito que aprender ainda e se vou, futuramente, trabalhar ao seu lado, é melhor, desde já, ir fazendo também um pequeno estágio na clínica, não é verdade? Abraçou-se a ele, com muita carência. Estou com muita saudade de ficar ao seu lado, confessou. Precisamos arranjar um tempinho para nós. Me dá uma dor no peito, deixá-lo assim, logo você estará formado e então não nos largaremos mais. Ah! Esqueci de contar. Pedro telefonou ontem, queria muito falar com você. Pode ser que ele telefone logo mais. Disse, desvencilhando-se dos braços dela e, em seguida, de posse de sua maleta de médico, partiu para o trabalho. Margarida ficou ainda por alguns momentos, olhando o carro que desaparecia no jardim. Meu Deus! Como o tempo passou! Parece-me que foi ontem que Pedro se foi. E lá se vão tantos anos que nem senti tão levada estive com meu curso. Graças te dou, meu pai, por todo este tempo, em que consegui transformar a minha vida. Eram assim as orações de Margarida. Toda hora, agradecia alguma coisa, da forma como sabia. Não costumava recitar orações longas. Dizia a todo mundo que não sabia orar. Apenas conversava com Deus, da forma mais simples e dava certo. Era sempre atendida. Toda vez em que se encontrava amargurada, a espiritualidade a atendia, de pronto. Era médium desde muito mocinha e captava, com emoção, toda a ajuda do alto. O tempo passou e Margarida chegou ao final do curso de medicina. Desde que se formara, clinicava sem nada cobrar, uma vez por semana, no Centro Espírita Francisco de Assis. Atendia algumas crianças da creche, que funcionava ali e também as mães que frequentavam o clube de mães.
Pesava, media, aconselhava, distribuía sorrisos a todos, orientando também, para que fossem receber o passe. Funcionava em uma das salas do prédio um trabalho de orientação, onde se estudava a doutrina espírita e, logo após, havia os passes, dos quais, Margarida era francamente a favor. Dizia a todas as mães que este era o complemento de suas consultas. E, assim, ela seguia sem pensar jamais naquele amor que ficara para trás e que, um dia, quase a fizera desviar-se da sua verdadeira missão. Mas tudo estava programado na espiritualidade, até mesmo Gesiel, em sua vida. Capítulo 13. O inesperado reencontro. As etapas da vida sempre acham uma forma de colocar os comprometidos frente a frente. O sol radiante, logo pela manhã, prometia um dia lindo. Gesiel estacionou o veículo defronte do edifício do Hospital das Nações. Abriu de mansinho a porta do carro, dando passagem a uma jovem aparentando mais ou menos 15 anos de idade. Amparada nas muletas, ela, devagarzinho, foi andando na direção da porta de entrada. Não era a primeira vez que Maria, assim se chamava a garotinha, ali comparecia acompanhada do pai, para o rigoroso tratamento que estava fazendo, devido ao grave acidente que sofrera tempos atrás e que culminara com a desencarnação de sua genitora e de seu irmão, que conduzia o carro. Ao ultrapassar uma carreta, na estrada das praias, o veículo se desgovernou, ocasionando a morte instantânea de ambos. Maria fora socorrida. Levada às pressas para o hospital da capital receber os primeiros socorros, porém seu estado inspirava cuidados. Permaneceu inconsciente por muito tempo, assim, não teve conhecimento imediato do ocorrido. Os médicos à sua volta não mediam esforços para trazê-la de volta à vida. Depois de algum tempo hospitalizada, Maria voltara, finalmente, para casa. Sem a presença da mãe e do irmão, caíra em profundo abatimento, necessitando de tratamento psicológico e fisioterápico, após sofrer cirurgia nos membros inferiores. Ficara sem os movimentos das pernas, mas por vontade própria, pois dizia, a todo momento para o pai, que deveria também ter morrido, do que, propriamente, pela fratura que sofrerá e da qual estava se restabelecendo. Gesiel sofria bastante com esta situação. Maria não tinha ânimo algum para viver. Chorava a todo instante a falta da mãe e do irmão. Naquele dia, ela estava rebelde. Tinha além dos exercícios costumeiros, que tirar algumas radiografias, para que o médico desse a Gesiel uma posição da doença. A enfermeira não conseguia fazer nada com Maria, que se queixava de muita dor e não permitia a sequer que ela colocasse as mãos em suas pernas. Chorava muito, dizendo até algumas palavras desconexas à coitada da profissional que já estava perdendo a paciência. De repente, esta estalou os dedos como que lembrando de algo muito valioso. Aguarde um momentinho, seu Gesiel, e antes mesmo que obtivesse alguma resposta, saiu apressada do aposento, deixando-o surpreso. Está vendo só, Maria, repreendeu, com autoridade, a filha. Até a enfermeira abandonou-a. Ah! Maria assim não dá minha filha, e sentou-se no fundo da sala, deixando-a, em prantos, na mesa de exercícios. Agoniado, passou as mãos pelo rosto muito magro e abatido, como que querendo afugentar os sofrimentos pelos quais passava, há algum tempo. Estava só, com Maria sob seus cuidados. Lutara, mais outra vez, para que a união com Cecília fosse duradoura. Logo após separar-se de Margarida, cumprira a promessa feita. Voltara para o lar desfeito e recomeçara. Ariel, então adolescente e rebelde, se modificara um pouco com a presença do pai e o nascimento de Maria, sua irmãzinha, veio alegrar os anos que se passaram como sempre entre os ciúmes de Cecília e a certeza de que jamais teria paz com a mulher. Então, um dia, deixara definitivamente o lar, indo morar com a irmã Denise. Assistia a família regularmente, nada deixando faltar-lhes. Era a gerente, nesse tempo, de uma loja de acessórios para carro. Conheceu Elfrida, uma jovem alemã, e com ela iniciou um relacionamento. Montou um apartamento para ambos, perto do local de trabalho, e foram conviver maritalmente. Muitos anos haviam se passado, quando aconteceu um acidente com Cecília e os filhos. Elfrida acolhera Maria, a pedido do marido. Entretanto, não tinha vocação para a maternidade e,
Muito menos, cuidar de uma menina mimada e agora cheia de problemas. Vivia com Gesiel, mas não permitia que os problemas dos filhos dele afetassem sua união. Ariel se tornara adulto e a todo momento estava ocupando Gesiel com seus problemas que eram muitos, inclusive a bebida. Elfrida, muitas vezes, acolhera o rapaz alcoolizado em sua casa, na ausência de Gesiel, procurando ajudá-lo, oferecendo-lhe um prato de comida e banho. Mas era só. Não queria abrigá-lo, de vez, em seu lar, pois o rapaz não parava em emprego algum e trazia muitos aborrecimentos para o casal. Condoía-se do marido, mas aquele filho ela não queria por perto. Ariel estava tão viciado que chegava, mesmo, a tirar objetos valiosos da casa, para vender em troca do álcool que o organismo pedia cada vez mais. Agora, mortos, ele e Cecília. Restara Maria. E essa menina estava sendo um problema em sua vida. Gesiel sempre fora um pai muito amoroso. Sabia que Maria necessitava ser tratada com carinho. Disso dependia a sua cura. E ele não admitia que fosse de outra maneira. Elfrida era muito autoritária. As coisas tinham que ser da forma como ela queria. No lar, parecia um general, como dizia Gesiel aos conhecidos. Sempre comandando. Aliás, tenho, lá em casa, uma ótima governanta, contava ele. Companheira nas horas felizes e incertas. Jamais. Mas mesmo assim ele se casou com Elfrida, logo que ficou viúvo de Cecília. Ela lhe cobrava a todo instante o casamento que não se realizara ainda, por culpa de Cecília que não lhe dera o divórcio. Absorto em seus pensamentos, não se deu conta de que a enfermeira voltara para a sala, acompanhada da médica e, de que Maria, se acalmara. Tudo estava agora em silêncio. Gesiel levantou-se, de mansinho, indo postar-se ao lado da profissional que acompanhara a enfermeira. Ela estava tão absorta em seu trabalho com a paciente que não notou a sua presença. Impunha as mãos em sua cabeça transmitindo-lhe, através da sua energia, aliada dos espíritos colaboradores da casa de saúde, a calma necessária para que a enfermeira pudesse realizar seu trabalho. Só a senhora doutora pode espantar estas coisas dos pacientes. Sim, porque um comportamento destes. Psiu. Deixa quietinha. Ela vai adormecer, por alguns minutos. Quando acordar pode realizar a fisioterapia. Ela estará bem. Margarida sabia lidar com estas coisas, dentro do hospital. Através da clarividência e da mediunidade intuitiva, lidava com os espíritos desencanados, conseguindo, muitas vezes, bons resultados. Ela sabia que, no hospital, também estão os médicos do plano espiritual, atuando, a todo instante, nos pacientes necessitados de auxílio. Ela mesma presenciava, muitas vezes, médicos e enfermeiras do espaço, adentrarem os corredores das casas de saúde, com suas maletas de trabalho, apressados, como que cumprindo um horário, também, nestes locais. Desde muito moça, a clarividência se lhe apresentava, nítida. A princípio, não compreendia muito bem o fato. Porém, com o estudo da doutrina espírita e com as explicações dos médiuns mais esclarecidos do que ela, compreendeu que aquele ir e vir de espíritos, pelos corredores do hospital, era muito natural. Agora todos ali sabiam da sua faculdade mediúnica e, quando algum doente se apresentava muito agitado, era ela, Margarida, quem atendia sempre. O hospital era dirigido pelas irmãs de caridade e, até estas pediam a presença de Margarida. Isto é serviço para a doutora Margarida, diziam convictas de que ela conseguiria acalmar o paciente. Com efeito, Margarida tinha ao seu lado a equipe dos profissionais da espiritualidade que, labutando de há muito naquele local, serviam-se da sua faculdade intuitiva para operar no plano terrestre, com eficácia. Eram entidades, ainda necessitando de muito aprendizado, porém candidatos a uma luz maior no seu interior e que, através deste trabalho, burilavam-se os espíritos. Não longe dali, milhões de seres clamavam por misericórdia e arrastavam-se no sofrimento, sem tomar conhecimento do seu verdadeiro estado de desencanados. Acreditavam ainda estar vivendo na matéria, sentindo toda a dor e sofrimento no perispírito, como se for o corpo físico. Então, procuravam, nos hospitais terrestres, tratamento imediato, proporcionando a equipe do plano espiritual comandada por João Francisco,
que fora médico em uma cidade no interior de São Paulo, muito trabalho. Este desencarnara ainda muito jovem e, sem conhecimento da vida que o guardava na espiritualidade, fora tomado de surpresa. Recebido pelo avô de quem guardava muito carinho, cada dia que se passava, era para ele um novo aprendizado, repleto de esclarecimentos que acatava com ansiedade. Os dias vividos na terra ao lado dos familiares foram de plena felicidade. Muito dedicado aos pais, soubera aproveitar integralmente a educação que recebera. Estava sempre às voltas com os livros e, desde muito pequeno, já afirmava que seria médico. Com efeito trouxera no espírito o gosto pela medicina que exercera por 15 anos. Período este em que se fizera benquisto por todos que o conheciam, até o câncer o vitimar. Sofrerá com resignação e coragem. Dera prova de amor pelos seus até seus últimos dias. Na espiritualidade, passados os primeiros momentos pelos quais o espírito ainda se encontra em perturbação, aos poucos, foi compreendendo o novo mundo que se lhe descortinava à frente. Sentiu, então, a necessidade de trabalhar, integrar-se nessa nova realidade. Não sem antes passar pelo conhecimento das verdades que despertam a alma para os valores do espírito. Margarida voltou-se para o homem ali presente. Tentou explicar-lhe o que acontecia com a pequena Maria. Mas, à medida que falava, sua voz ia perdendo a sonoridade, na certeza que aquele senhor grisalho, muito magro, à sua frente, era alguém, surgindo de um passado longínquo, quiçá para perturbá-la, novamente. Sim, era ele, Gesiel. Apesar de as marcas do tempo terem operado mudanças em sua fisionomia, agora cansada pelos sofrimentos passados, ela o reconheceria, em qualquer época. Os cabelos já não eram tão fartos, como antigamente. Denunciavam uma pequena calvície. Mas os olhos eram os mesmos. As mãos, um tanto trêmulas, estavam estendidas na sua direção. A surpresa fora de ambos. Por alguns segundos que pareceram uma eternidade sem conseguir refrear seus impulsos, abraçaram-se, esquecidos, momentaneamente, do mundo que os rodeava. Doutora Margarida. Ouve bem? Perguntou com tamanha emoção na voz, assim que desvencilhou-se daquele abraço tão reconfortante. Doutora Margarida. Sim, meu bom e querido amigo. Naquela época em que nos deixamos, resolvi prestar vestibular para a medicina logo em seguida. Agora, aqui estou, servindo neste hospital, com muita satisfação. Mas fale-me de você. Esta garotinha é sua filha? Sim, Margarida. Maria é minha filha de Cecília. Você não imagina como tenho sofrido todos estes anos. Tentamos eu e Cecília uma vida em comum por alguns anos. Afirmo-lhe, entretanto, que a única coisa boa que aconteceu na minha vida foi o nascimento desta criança. A separação foi inevitável. A enfermeira, quando foi chamar-me, contou-me que Maria perdeu a mãe e o irmão recentemente. Ela estava se referindo a Cecília. Gesiel não deixou que ela continuasse. Contou, em poucos segundos, toda a tragédia que se abatera em sua família e que culminara com a doença de Maria e o seu desamor pela vida. Margarida ouvira calada. Sentiu muita pena do homem à sua frente. Prometeu que iria também cuidar da menina, transmitindo-lhe aquelas energias que tão bem sabia ministrar com auxílio do alto. Deu por encerrada a conversa, pois precisava ficar um tempo consigo mesma, para repor as emoções pelas quais acabara de passar. Saiu de mansinho, sem olhar para trás, não queria que Gesiel percebesse suas emoções incontroláveis. Subiu até o andar superior, onde ficava a lanchonete do hospital, e ali pediu um café bem forte. Sentia-se desfalecer. Como este homem ainda tem o poder de mexer comigo desta maneira? Eu pensei que tudo estivesse esquecido dentro de mim. Que meu coração tivesse se aquietado em todos estes anos. No entanto, estava apenas adormecido. Meu Deus! Não quero voltar a encontrá-lo. Não quero mesmo. Lembrou-se de repente do tratamento energético que prometera realizar na pequena Maria. Mas daria um jeito. Pediria à enfermeira que a levasse em sua sala. Não deveria encontrá-lo, jamais. Sentira, olhando nos olhos de Gesiel, que o amor revivera com muita intensidade. Não tinham deixado de se gostar. Margarida apenas deixara que o tempo passasse por ela. Cercada de muito trabalho no hospital, seus horários eram todos tomados.
Não lhe sobrava muito tempo e, quando regressava ao lar, muitas vezes, tinha um ou outro chamado para atender, além da casa espírita que frequentava, realizando algumas palestras. Não lhe restava muito espaço para recordar. Quando, às vezes, se surpreendia pensando em Gesiel, era